Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena organização da estrutura do nosso projeto. Como o nosso projeto começou a ficar um pouco grande, é importante que a gente já mantenha ele organizado. Dentro da nossa pasta src, nós criamos uma pasta chamada domínio. Dentro dela, preferencialmente, devem ficar as nossas pastas modelo, na qual estão as nossas principais classes de modelo, do nosso domínio de problema, e a pasta repositório, na qual a gente define a nossa interface que precisa ser implementada. É importante também a gente ter a pasta infraestrutura e dentro dela a implementação da persistência do nosso criador de conexão e o nosso PDO repositório de produtos que implementa todos os nossos métodos lá da nossa interface. Observem aqui alguns outros detalhes. Dentro do meu programa Index, eu preciso fazer a atualização dos users, informando que a minha pasta modelo agora está dentro de domínio. E isso eu fiz também aqui dentro dos outros arquivos. Onde tiver o namespace Maia Comercial Modelo, eu tenho que substituir por Maia Comercial Domínio Modelo. Então eu fiz isso na classe Produto, fiz também na classe Pessoa, na classe Funcionário, na classe Endereço, Cliente, Autenticar, Acesso a Atributos, em todas as classes que estão dentro da pasta Modelo. No nosso repositório também, nós temos referência à classe Produto, então eu também fiz essa atualização aqui. Então é importante ver que foi feita a atualização aqui. Na nossa pasta Criador de Conexão, eu não tenho referência a nenhuma classe da minha pasta Modelo. No meu repositório PDO, eu tenho referência a Produto, então eu tenho que fazer a atualização aqui e informar que Modelo está dentro de domínio. Todos os arquivos que nós estamos trabalhando eu vou colocar com o link na descrição do vídeo. Então agora que o nosso projeto já está com a sua estrutura organizada, nós vamos para a parte específica da aula de hoje. Nós temos dentro do nosso projeto uma classe genérica chamada pessoa. E geralmente uma pessoa ela tem uma idade. Só que ao invés da gente lançar individualmente a idade da pessoa, o ideal é que a gente pegue a data de nascimento dessa pessoa e utilize uma função para poder fazer o cálculo da idade, para saber a idade atual da pessoa mesmo. Então, dentro da minha classe pessoa, eu defini que ao invés do atributo idade, eu vou ter um atributo chamado data nascimento, que ele vai ser comum para as classes funcionário e cliente também. Ele vai ser do tipo datetime interface, protegido. Trabalhei com a palavra use data datetime interface para que eu não precise colocar uma contrabarra aqui na frente informando que isso é justamente de uma interface própria do meu PHP. E daí, aqui no meu método construtor eu fiz a atualização. Coloquei que eu preciso receber essa data de nascimento, fiz a atribuição dela, tirei aquela função de valididade, não tem mais necessidade da gente utilizá-la. Aqui no nosso método, tirei os métodos getters e setters que estavam relacionados à idade. Fiz um método get para eu poder pegar a data de nascimento, get data nascimento, que vai me retornar um datetime interface. Fiz um set data nascimento, também aqui nos mesmos moldes do que nós já vimos anteriormente. Fiz aqui um comentário daquele método valididade, porque não tem necessidade dele ficar aqui. E criei um método chamado idade. Ele vai me retornar um dado do tipo inteiro com o seguinte retorno. Eu vou pegar a data de nascimento e vou chamar um método da minha interface datetime, que é o diff. Ele observa a diferença entre duas datas, ou seja, ele vai observar a diferença entre a data atual, que é a data de hoje, e a data de nascimento da pessoa. E como retorno, ele vai me mostrar apenas o número de anos, por isso que está aqui Y, que é o year. O resto não mudou nada, tá? Então a minha classe pessoa teve essas pequenas alterações. Nas minhas classes funcionário e cliente, eu tive que fazer as alterações também relativas à questão da data do nascimento. Eu tive que colocar aqui no meu método construtor de funcionário a data de nascimento, informar que ela vem lá da minha superclasse. E aqui no meu método toString, eu uso o método idade para escrever a idade em anos da pessoa e escrevo aqui também a data de nascimento dela. Eu não posso fazer uma escrita direta aqui usando o comando de echo ou de return com echo ou print,
porque isso aqui não é possível, tá? Porque isso aqui é um objeto do tipo DateType Immutable. Para que eu possa escrever, eu tenho que chamar o método format e passar o formato que eu quero. No caso, eu vou passar o formato de dia, mês e ano completo. Daí, esse mesmo processo que eu fiz aqui, essas duas linhas de idade e nascimento no método TrueString de funcionário, eu também fiz em cliente, tá? Na minha classe endereço, eu não tenho modificações significativas, tá? Não tenho nada de modificação mais relevante. No meu arquivo index, eu coloquei aqui as referências ao use, porque eu vou trabalhar com a criação de endereço, vou precisar chamar a classe pessoa, vou precisar trabalhar com a classe cliente, com a classe funcionário. Então, eu criei um endereço 1 aqui. Eu usei o Enter para poder separar, a gente pode separar aqui assim sem problema, tá? Não tem problema a gente fazer esse processo de separação. Então, criei o endereço 1, criei o endereço 2, criei o funcionário 1 e criei o cliente 1. Observem que, para informar a data de nascimento, eu tenho que criar um novo objeto chamando o construtor da minha classe DateTimeInterface, é o DateTimeImmutable. Daí eu passo a informação da data de nascimento, o ano completo com 4 dígitos separado por traço, o mês com 2 dígitos separado por traço e o dia com 2 dígitos. Então aqui eu informo a data de nascimento e aqui também eu estou informando a data de nascimento. Aqui eu dei um eco em funcionário 1 e em cliente 1, por quê? Quando eu uso um eco diretamente em um objeto do tipo, vai ser chamado o método TrueString existente na classe. Como nós fizemos a sobrescrita do método TrueString, esse método vai ser evocado quando a gente dá um eco diretamente em um objeto do tipo funcionário ou um objeto do tipo cliente. Aqui eu estou escrevendo a data de nascimento só para poder mostrar como exemplo. Vou até tirar aqui, comentar. Então eu tenho aqui a exibição de funcionário e cliente. O meu servidor já está startado. Se eu atualizar, observem que eu já tenho aqui a informação de funcionário e de cliente utilizando o meu método TrueString. Agora que as nossas classes pessoa, funcionário e cliente já estão implementadas de uma forma mais correta, mais adequada, seguindo as padronizações corretas, uma outra coisa que a gente poderia fazer de acréscimo seria o seguinte: indicar que cada um desses elementos precisaria ter um atributo do tipo inteiro ou nulo, tá? Caso ele não tenha sido criado ainda, que ele se chame ID, que é o ID. Então é importantíssimo que os nossos objetos do tipo pessoa, funcionário ou cliente tenham um atributo do tipo ID. Para que isso é necessário? Isso é necessário para que a gente possa implementar o padrão que já foi falado anteriormente, que se chama Entity, que significa entidade. Ou seja, é um padrão no qual uma classe representa ou pode representar uma tabela dentro de uma base de dados. Nas próximas aulas a gente vai ver como criar as tabelas para criar funcionários e clientes e fazer a nossa persistência de dados seguindo o modelo do PDO orientado a objetos, como já foi visto nas aulas anteriores. Uma outra observação que é importante é que o endereço, durante as aulas eu falei para vocês que nós trabalhamos com um tipo de relacionamento chamado associação, o que não deixa de ser verdade. O endereço é um tipo de associação dentro de um objeto do tipo pessoa. Só que mais especificamente ele pode ser considerado um tipo de relacionamento chamado agregação. Então quando a gente usa esse termo tem um, a gente está fazendo uma associação do tipo agregação. Alguns autores divergem com relação a esse significado, né? Se é associação, se é agregação, se agregação é associação, mas isso é só uma observação que eu precisava repassar para vocês. É importante também aqui no método construtor a gente informar que a gente precisa receber o nosso ID. Do mesmo modo que eu informei aqui, eu preciso também passar nas minhas classes funcionário e também na minha classe cliente. Lá no meu método construtor, fazer a atualização e indicar que eu preciso receber. É importante eu colocar aqui a interrogação, porque pode ser que eu receba ou não esse dado, que é a mesma coisa. Então, feito esse processo, eu vou salvar.
Agora que nós informamos que nós necessitamos de um ID para poder criar objetos do tipo pessoa, funcionário ou cliente, no nosso arquivo index, a criação de um novo funcionário e de um novo cliente sem passar um ID não vai funcionar. Então nós podemos colocar aqui, como nós fizemos lá na criação do produto, informar que um novo funcionário vai ter um ID nulo e um novo cliente vai ter um ID nulo. Feito isso, salvamos as alterações no Ctrl S. Se a gente atualizar, não vai aparecer nenhum erro para a gente aqui. Na aula de hoje, nós aprendemos como organizar melhor o nosso projeto, deixando a estrutura um pouco mais limpa, tentando seguir um pouco o padrão MVC. E nós vimos como alterar na nossa classe pessoa para que nós possamos pegar a data de nascimento com um tipo de dados chamado DateTime Interface, que é uma interface própria do PHP, na qual a gente implementou uma função chamada idade, que nos retorna a idade do usuário, a idade atual. Fizemos também atualizações no método toString das classes funcionário, da classe cliente, e fizemos também as alterações no nosso método construtor para que a gente possa receber um ID do tipo inteiro ou nulo. Nas próximas aulas, nós vamos fazer a persistência dos dados para poder criar novos funcionários e novos clientes. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!